E aí, galerinha do nível 3, tudo certinho? Vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje nós vamos falar de rítmicas especiais, tá? Essa é uma seção aí na minha apostila que eu pretendo, na minha metodologia, que pretendo trabalhar vários assuntos, né, que vão trazer essa coisa que eu estou chamando de rítmicas especiais. Então, primeiro quero apresentar para vocês, né, o que eu chamo de rítmicas especiais. São rítmicas que vão trazer para o caráter rítmico vão trazer para o ritmo um caráter diferenciado, né, que é um caráter que a gente pode trabalhar com uma ideia de deslocamento, da, 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 do swing, coisas, são palavras bastante específicas da música, mas é aquilo que se chama como swing, ou coisa mais, um ritmo mais solto, né? Mais livre, não tão duro, tá certo? Então é bem importante a gente entender que existe aí essas duas polaridades quando a gente fala da rítmica. A gente fala de duas grandes polaridades, ou seja, o que seria um ritmo que é duro, que tem caráter, que a gente chama até de caráter militar, que é um ritmo que privilegia muito a pulsação, está sempre tocando em cima da pulsação, sabe? Tem sempre a coisa do pulso muito claro, isso é um ritmo militar, porque ele é militar porque ele serve para marcha, né? Aquela coisa de marchar. Então, a ideia desse ritmo militar, ou esse ritmo de marcha, ele é um contraponto à ideia do ritmo de dança, que é um ritmo mais solto, mais maleável, assim. Portanto, ele está regido por uma pulsação, mas ele não fica privilegiando essa ideia do pulso. Ele trabalha usando mais privilegiando, como a gente vai ver aí, as partes fracas do tempo, os tempos fracos também, tá? Então, isso traz um deslocamento, né, de acentuação que a gente chama. Porque a gente pensa ali numa métrica que tem tempos fortes e fracos e não sei o quê, e quando você está acentuando aquela métrica do jeito que ela é marcada, você fica regular com isso, né? Ou seja, você fica em cima da pulsação. E as rítmicas especiais são justamente aquelas que vão criar um certo contraponto a essa ideia de ficar marcando o ritmo. O ritmo, a marcação, ou seja, a pulsação existe, mas a rítmica que está sendo tocada, da melodia, da harmonia, de todos os elementos da música, não privilegiam essa marcação. Eles só estão subordinados a ela, porém não privilegiam, sabe? A rítmica não fica enfatizando essa acentuação. Muito pelo contrário, ela vai contra essa acentuação, né? Por isso a ideia de deslocamento. Você ouve coisas do tipo tá, 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 sabe? Um ritmo todo deslocado, né? Todo cheio de nuances. Ele não está junto com a pulsação. Porém, é bem importante conceber isso. Então quer dizer que o ritmo especial, esse aí que você está falando para mim, que é esse que cria o deslocamento, que cria a malemolência aí no ritmo, né? O ritmo mais solto, ele é um ritmo anárquico que não está nem aí com a pulsação? Não, tá, gente? Ele está totalmente subordinado à pulsação. A gente só percebe o deslocamento. Ó, eu só percebo que isso está tá, 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 que ele está deslocado porque eu estou conseguindo perceber bem onde está o tempo, onde está a pulsação, tá certo? Então uma coisa está linkada com a outra. O que acontece então? É que na rítmica, naquilo que vai ser tocado, a melodia ou a harmonia, ritmicamente, não está tocando junto com o pulso, ele fica deslocando, tá certo? É o que a gente também chama, né, na música de forma mais técnica de ritmos sincopados, tá certo? Ou seja, ele está fora do funcionamento regular do compasso, né? A gente vai falar mais agora de detalhes de cada um. Bom, acredito que já deu para construir uma ideia. Até coloquei aqui, ó, nesta sessão, na apostila, vocês podem acompanhar. Nesta sessão trataremos dos aspectos rítmicos que são usados com o intuito de causar novos afetos, né, sensações,
Você tem um ritmo que é militar, que é duro, e você tem um ritmo que é sincopado, que é todo malemolente, que é todo cheio de swing, né? Aqui no Brasil também a galera da música popular fala cheio de molho, cheio de swing, cheio de malandragem, né? De ombro. Tem várias. São várias verbalizações que se usa, tá certo? Mas no fim, tecnicamente, a gente chama isso de ritmo sincopado, tá certo? Que você vai encontrar muito na música do jazz, por exemplo, na música do samba. As músicas que têm matriz africana, geralmente, né, que tem na sua construção algo que veio da África, vai ter essa coisa bastante, efetivamente, bastante em evidência. Isso não quer dizer que só na África que tinha isso. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que vem da África claramente tem, tá certo? Então existe um pensamento assim, tá? Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, é só na música popular que tem esses ritmos, na música erudita não tem, não é assim também, tá? A música erudita também tem rítmicas especiais que nós vamos ver aí, esses conceitos, né? Mas é bem mais comum na música popular, tá certo? Beleza? Muito bem, então, ok. Agora vamos ver, né? Porque o que são ritmos, quais são essas rítmicas especiais? A gente dá vários nomes e cada nome com a sua configuração, vamos dizer assim, tá? Então, o primeiro que a gente pode colocar aqui seriam os contratempos, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar desse termo, contratempos. Vamos ver o que é. O segundo seria a própria síncopa, a palavra síncopa entra aqui agora não como o ritmo sincopado, mas a síncopa como uma definição dessas rítmicas especiais, que a gente vai ver o que é. Uma outra seriam as quiálteras, tá? Que seria o uso de rítmicas próprias do compasso composto no simples, ou rítmicas próprias do compasso simples no composto, ou ainda alterações do tempo, em vez de dividido, por exemplo, no compasso simples, que é 2 e seus dobros, apareceu um tempo dividido em 5 partes, dividido em 7 partes, dentro do compasso simples. Né? Então isso vai criar uma alteração na divisão regular do tempo, vamos dizer assim, tá certo? Daquele compasso. Então isso vai causar certas malemolências no ritmo, né? Você tem uma coisa assim, você tá vendo ta 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 ta, sabe esse ritmo que fica ele causa uma certa um desequilíbrio, mas na verdade não é um desequilíbrio, ele causa só uma malemolência nesse ritmo, parece que ele fica um pouco mais molengo assim e depois volta a ser duro de novo. Isso são o uso de quiálteras, que a gente vai estudar mais para frente. Hemíulas, tá? Que são uma outra forma de rítmicas especiais, que são configurações que a gente consegue colocar sobreposições de sensações de acento métrico. Né? Você tem uma música que ela está em binário, acento métrico binário, e de repente você está sentindo pelo que as pessoas estão tocando um acento métrico ternário em cima disso, um acento métrico de 6 tempos, e assim por diante, tá? A hemíula a gente vai estudar mais para frente também. E por fim, polirritmias, que seriam sobreposições de rítmicas contrastantes, tipo um 2 sobre um 3, tocados ao mesmo tempo, né? Você tem uma coisa ternária aqui nessa mão, e na outra uma binária. O pulso está aqui, né? Aí você tem 1 e 2, divisão no compasso simples, e aqui é a divisão no compasso composto, ó. E quando você junta essas duas coisas, causa uma terceira sensação, e isso é o que a gente chama de polirritmia. Tem vários padrões e tudo mais, mas a gente não vai trabalhar essas. Nessa aula hoje, isso aqui foi só uma introdução do que seriam as rítmicas especiais, mas nós vamos entender exatamente o que são duas dessas rítmicas especiais que causam para a gente deslocamento, a ideia do deslocamento é muito potente, que é o contratempo e a síncopa, são as duas primeiras, tá? Muito bem. Então vamos a elas, ó. Primeiro aqui o contratempo. O que será o contratempo então? Será todo som que toca na parte ou tempo forte do compasso. Então tem que lembrar o que é tempo do compasso. É justamente o que compõe o compasso. Se eu tenho um compasso binário, eu tenho um forte e um fraco, não é assim? No quaternário eu não tenho um forte, um fraco, um meio forte, um fraco. É assim que a gente pensa. E a parte seria como o tempo está dividido, porque esse tempo pode estar dividido em 3 partes, pode estar dividido em 2 partes, 4 partes, tá certo?
E a ideia de forte e fraco é muito importante, porque lembra que a gente falou, o que é a ideia do deslocamento? É privilegiar, ou seja, as rítmicas que vão tocar mais em parte o tempo fraca do compasso, tá certo? É aí que elas vão tocar, elas vão bater mais nesses lugares fracos e não nos lugares fortes, que são a cabeça do tempo principalmente, tá certo? Então, o contratempo é isso, ó, vamos lá de novo. Será todo som que toca na parte ou tempo fraco do compasso, tendo uma pausa em parte ou tempo forte anterior a essa parte fraca que foi tocada, tá? É um pouco confuso, mas vamos ver escrito que fica melhor. Olha aqui. Eu dei um exemplo. O compasso é 2/4, ou seja, eu tenho dois tempos. O primeiro tempo é forte e o segundo tempo é fraco. Aqui nós já estudamos, nós temos uma célula do grupo de 2 batidas por tempo, certo? Eu peguei a primeira parte, eu tenho duas partes, então eu peguei a primeira parte, coloquei uma pausa e toquei na segunda parte. Bom, se esse tempo, que é o primeiro, está dividido em duas partes, eu tenho uma parte forte e uma parte fraca. Esse som está tocando na parte fraca, que é o E, certo? Sendo que a cabeça do tempo tem uma pausa. É exatamente o que está sendo dito aqui, ou seja, ó, pausa na parte forte do tempo. Aqui, essa é a parte forte do tempo, que é a cabeça dele. E som na parte fraca, que é o E. Então, isso é um contratempo. Ah, mas professor, é só esse desenho aqui que é o contratempo? Não. Todas as rítmicas que obedecerem esse tipo de configuração, eu toco na parte fraca, eu percebi que o que está tocando é na parte fraca, e anteriormente a essa parte fraca tem uma pausa, isso já classifica o contratempo, tá certo? Então há muitas possibilidades aí que a gente vai ver, mas pode ver aí que você pode observar. Tem que ter essas características, tá bom? Então, o que aconteceu no tempo 2? Não tem uma pausa. Então, esse contratempo aqui é um contratempo de parte. Ou seja, ele dividiu, ele ficou com pausa na parte fraca e tocou na parte forte e tocou na parte fraca do tempo. Já o segundo, que é um compasso 2/4, já é um contratempo de tempo mesmo, né? Ou seja, é pausa no tempo forte e toca no tempo fraco. Então, ele tocou no tempo fraco, se ele tiver uma pausa anterior a ele no tempo forte, no tempo inteiro forte, aquilo configurou um contratempo. Contratempo aí no caso de tempo mesmo, não de parte de tempo. Então, né, pense sobre isso. Isso é a ideia do contratempo. Isso é o que vai caracterizar para a gente o que a gente chama de contratempo, né? E o som dessa rítmica aqui a gente já sabe, que é o 1, 2, tá, 1, 2, tá, certo? Perceba que ele não toca, o tempo está aqui, ó, firme, e toca fora do tempo, ó. Tá, tá, ou seja, desloca, né? A gente tem a sensação regular de acentuação do compasso e do tempo, e essa rítmica vai estar tocando justamente no lugar fraco. Então, isso é o que a gente chama de deslocamento, no caso aí o contratempo, tá certo? Entendido até aqui? Muito bem. Seguindo em frente, então, nós temos a síncopa, que é a outra forma, ó, síncopa. Eu quero falar sobre a palavra, inclusive, porque contratempo, a palavra contratempo é bem claro, né? Ela está contra o tempo. Onde está o tempo? O tempo está aqui, a marcação dele, ele vai tocar no lugar contra, no lugar fora. Agora a palavra síncopa. Síncopa está um pouco distante aí do nosso linguajar do dia a dia. E essa não é uma palavra que é usada somente na música. Ela não é uma palavra da música. A música pega isso da linguagem comum. E síncopa vem de síncope, que quer dizer o quê? Quando algo sai fora do funcionamento comum, tá? Por exemplo, é muito usado assim esse tipo de palavra, essa palavra numa frase. Nossa, hoje eu estou triste porque minha mãe teve uma síncopa ou uma síncope. O que quer dizer? Que a mãe saiu saltitando fora do tempo? Não, né? O que quer dizer aí é o seguinte, é que a mãe, ela passou mal, ela teve algo saiu fora do funcionamento comum. Porque qual é o funcionamento comum do corpo? Está tudo bem, tudo funcionando. Alguma coisa nesse sistema saiu fora do comum, do funcionamento normal. Então a gente chama de síncope, isso, tá certo? É onde a palavra se encaixa. Que o sentido faz todo com o que a gente faz aqui. Por quê? Porque a síncope vai ser o quê? Um ritmo
que está fora da acentuação regular do compasso. A acentuação regular do compasso é tá, 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 tá. E a pessoa está tocando tá, 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 tá tocando num lugar totalmente fora dessa marcação, né? Então isso é uma síncope, tá bom? Agora, preste bem atenção. Vamos ver o que é uma síncope. Muito, ó, tá escrito aqui, muito parecida com o contratempo. Por quê? Onde o som é tocado em parte ou tempo fraco. Ou seja, o contratempo também é isso. A gente toca um som numa parte ou num tempo fraco. Agora, qual é a diferença entre elas? É tempo parte fraco e prolongado. Ou seja, esse som que foi tocado numa parte fraca, ele vai ser prolongado. E aí tem formas de ser prolongado. Ó. Ele pode ser prolongado com o uso de ligadura de valor, que a gente já sabe o que é, com o uso de ponto de aumento, ou a simples duração da figura, ou seja, uma figura que dura, ela toca numa parte fraca e dura, né, até onde? Até uma parte ou tempo forte. Ela tem que atacar ali naquela parte fraca e ir até uma parte ou tempo forte do som seguinte, da frente dela, tá certo? Isso é o que vai ser a síncopa. E aí tem várias formas, né? Usando ponto de aumento, usando a ligadura de valor e assim por diante. Vamos ver aqui alguns exemplos que eu deixei já. Então, ó, por exemplo, eu tenho um compasso 2x4. Eu tenho duas colcheias em cada tempo. Sem aquela ligadura ficaria tá, 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 certo? Tá, 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 tá. Só que eu tenho uma ligadura ligando o E do 1 até a cabeça do 2. Ou seja, o E do 1 é uma parte ou tempo fraca. É uma parte forte ou fraca do tempo. O E é uma parte fraca, tá certo? Então, ele toca aqui e esse E vai ser prolongado, esse som vai ser prolongado até aqui, ó, que é a cabeça do tempo 2, que é uma parte forte, logo depois dessa parte fraca. Então aqui configura síncopa, tá certo? Por conta dessa ligadura que liga a parte fraca numa parte forte. E aí o som deve ser feito tá, 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 certo? Percebe que existe um certo deslocamento do tempo aí, né? Que não está junto com o tempo. Tá, 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 tá. Tá. Ele vem ligado, passa por aquela cabeça de tempo e toca depois. Então, esse deslocamento é o que eles chamam de síncopa. Acontece uma síncopa ali, ou seja, algo sai fora do regular. O que traz, então, para a música essa malemolência que a gente estava falando, né? De um ritmo mais... Tan, 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 tan. Aqui o que eu estou cantando é um ritmo cheio de síncopas e contratempos, tá certo? Que vai dando esse caráter sincopado para o ritmo, né? O ritmo vai ficando mais malemolente, né? Portanto, que nem a gente falou, próprio da dança, né? Ritmos de dança vão acabar trabalhando bastante essas questões aí, tá? Bom, outro exemplo aqui, eu tenho um compasso em 4x4, o tempo 1 está pausado, eu toco no tempo 2. O tempo 2 é um tempo fraco desse compasso, não é? E ele prolonga até o tempo 3, ó, tá vendo? Então esse som, quando toca no tempo 2 e prolonga até o tempo 3, aconteceu assim, opa. E aqui a gente poderia até dizer que do primeiro tempo para o segundo aconteceu um contratempo também. E um contratempo que logo depois aconteceu uma síncopa aqui. Então, por exemplo, dessa pausa que está na cabeça, na parte forte, e tocou na parte fraca, é um contratempo. E quando eu toco essa parte fraca e prolongo até uma parte forte, configurou a síncopa, né? Então tem a síncopa e tem o contratempo aí juntos, né? Tá bom? Isso pode acontecer na rítmica sem nenhum problema. Aqui teve contratempo, aqui não teve contratempo, por quê? Tocou numa parte fraca, tá vendo? Mas a parte, antes da parte fraca que foi tocada, tinha um som, não tinha pausa. Lembra que tem que ter uma pausa antes para configurar o contratempo, tá? A pausa é importante, a pausa tem que aparecer. Ok? E por fim, no último aqui, nós temos um compasso 2x4. No primeiro tempo, nós temos essa seguinte célula aqui, ó. O tempo aqui está dividido em 4 partes. Lembra que isso é uma célula do tempo, uma célula do grupo de 4 batidas. Esse aqui. E eu toco na primeira parte, toco na segunda, que é uma parte fraca. A primeira parte é forte, a segunda é fraca.
seria, né, na parte forte, fraca, forte e fraca, certo? Essa é a meio forte, quer dizer, a terceira, e fraca a última. Então ele toca na forte, toca na fraca. E essa fraca, que é o A, estende até o E, ó. Ó o A aqui, ele estende até o E. Ele estendendo até o E, ou seja, ele ficando ligado até o E, ele sai de uma parte fraca para uma parte forte, ou meio forte também, que serve, tá bom? E aí aqui acontece uma síncopa. E uma síncopa que não foi feita com ligadura de valor, foi feita só com um valor maior da figura, tá certo? E logo depois eu toco na última parte fraca, e essa parte fraca estende a cabeça do outro tempo, que é uma parte forte. Então acontece logo uma outra síncopa também. Eu tenho duas síncopas aqui, uma seguida da outra, e uma por prolongamento da figura e a outra por ligadura de valor, tá certo? E é isso que acontece. Essas são as relações que vão dando pra gente ritmos sincopados. Ó, como é que fica esse som aqui em 2x4? Fica assim, 1, 2, tá, 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 1, 2, tá, tá, tá. Percebe que tá, 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 é tudo tá, 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 e fica molenga, é um ritmo molenga no sentido de malemolente, né? Todo requebrado. Que é a ideia de swing, que é a ideia lá que eu falei de você ter um molho, né? Que os caras falam, nossa, rítmica cheia de molho, que ela tá toda sincopada, vamos dizer assim, né? Que seria o termo mais técnico. Ok, gente? Então tá aí, essa é a posição das duas, e aqui tem alguns exemplos de análise, que é o tipo de exercício que a gente vai fazer. Então eu tenho aqui, repare nesse exemplo, por exemplo, tem uma rítmica em 4x4 escrita, a rítmica tá aí, ó, 1, 2, 3, 4, tá, 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 certo? Esse é o som da rítmica que tá aí. Agora, quando a gente analisa, a gente consegue perceber o quanto ela é sincopada ou não, quantos deslocamentos ela tem. Por exemplo, nessa primeira parte aqui, eu toco na cabeça do tempo e toco aqui no E, ó, tá vendo? Isso aqui é a cabeça do tempo, isso aqui é o E. E aqui é uma forma de escrever que já gera a síncopa, porque eu poderia escrever duas colcheias aqui, duas colcheias aqui e usar uma ligadura. Só que essa ligadura que pega do E até a cabeça pode ser escrita também com uma semínima, é uma forma de escrever diferente. Então essa semínima está pegando do E do 1 até a cabeça do 2, e essa colcheia aqui pega o E do 2, gerando então a síncopa aqui, ó, nesse trecho, tá certo? Então aqui tem uma síncopa, aqui já do tempo 3 para o tempo 4 existe um contratempo, por quê? No tempo 3 tem uma pausa, que é um tempo meio forte nesse compasso. E aqui rola uma batida, né, um som no quarto tempo, que é uma parte fraca. Então aqui gerou um contratempo, tá vendo? Contratempo. Aqui nós temos outro contratempo e logo depois desse contratempo uma síncopa, porque tem um pausa na cabeça do tempo, toco no tempo 2, contratempo. E esse 2 prolonga até o tempo 3, que gera a síncopa. Então essa é a análise, tá? Uma análise, exercício que vocês vão ter que fazer. Agora vejamos isso no compasso composto, como se dá, né? Lembra que o compasso composto é aquele que divide o tempo em 3 partes, né? Sendo que a gente vai considerar, ó, como eu coloquei aqui, ó, é bom lembrar que toda a rítmica ternária, ou seja, compasso composto, no caso aí, terá sua acentuação sentida em forte, fraca e fraca, ou seja, o tempo dividido em 3 partes. A primeira parte é forte, a segunda é fraca e fraca, tá? Seja na divisão do tempo ou do compasso. Beleza? Então, maravilha. No compasso ternário, por exemplo, seja ele simples ou composto, a gente tem o primeiro tempo forte, segundo fraco, terceiro fraco, né? Certo? Foi isso que nós aprendemos, é isso que vamos manter. Então, ó, vamos ver o 6x8 aqui. A rítmica que está aí é a seguinte, ó. 1, 2, tá, 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 tá. Esse aqui, essa célula aqui, vamos dar uma olhada nela, é meio chatinha, que é o tá, 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 certo? De novo, ó. Tá, 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 tá. Ok? Esse é o som. Vou fazer de novo para ficar bonitinho, porque deu uma engasgadinha aqui, ó. 1, 2. Tá, 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 tá. Certo? Bem, você percebe que a ritmo é toda sincopada, né? Ela tem toda essa malemolência que a gente estava falando. Então, ó, vamos à análise. Esse aqui
é a semínima, pega o primeiro terço e o segundo terço, certo? Mas ele tocou na cabeça, então já tirou aí toda a questão da síncopa do contratempo. E depois eu tenho um som que está tocando na parte fraca. Vai gerar um contratempo? Não, porque eu estou tocando na parte forte. Então não gerou contratempo, tem que ter pausa na parte forte. Essa parte fraca já, por sua vez, prolonga até uma parte forte do outro tempo, ó, que é o primeiro terço aqui do outro tempo. Então gerou a síncopa, certo? Uma parte fraca prolongada até uma parte forte. Depois toca-se na parte fraca e essa parte fraca prolonga até outra parte fraca, que são os dois últimos terços. Ou seja, não gera síncopa aqui, né? Porque tocou na fraca, mas prolongou até a outra fraca. Aí chega na cabeça do outro tempo, nós temos uma pausa. Opa, cabeça na pausa de tempo. Pausa na cabeça de tempo, indício de contratempo. E aí, pausa nessa cabeça de tempo e toca no tempo fraco. Tá vendo que esse aqui é o tempo 1 do compasso. O compasso é binário composto, né? Então o tempo 1 está pausado. Ou seja, tempo forte, pausado, toca no tempo fraco. Isso quer dizer o quê? Contratempo, como a gente aprendeu. Aqui já tem uma divisão um pouquinho mais chata, porque é o tempo dividido em 6 partes. Ó. Eu tenho aqui no primeiro a cabeça do tempo, e isso aqui seria, não seria o I lá, como a gente aprendeu, como a gente vai aprender, melhor dizendo, né? Não seria ó, já a terceira parte do 1IA, por exemplo. Não é isso, né? 1IA, 2IA. Isso daqui é a metade, ele toca na metade da primeira parte, do primeiro terço, ou seja, seria o segundo sexto. E esse segundo sexto aqui está prolongando até o terceiro, que seria a terceira terço, que seria a parte fraca aqui uma outra parte fraca aqui do tempo. Então isso vai gerar para a gente uma síncopa, tá certo? E por fim toca na cabeça do tempo. Aqui, como o tempo está dividido em 6 partes, nós temos que considerar, é bem importante falar isso, o tempo está dividido em 6 partes. E se ele está dividido em 6 partes, a gente já considera assim, ó, forte, fraco, forte e fraco, tá? Ou seja, as partes que seriam 1 e A começam a ser consideradas fortes, por quê? Porque eu tenho uma divisão a mais, ela está dividida na metade. Então, aquelas pequenas partes são consideradas fracas em relação ao forte que vem antes. É assim que vamos pensar. Então é o tempo dividido em 6 partes, é um pouquinho a mais. Então essa parte fraca aqui, que seria a metade entre o 1 e o I, é justamente o que toca e ele prolonga até o I, que fica a 5. Tá? E isso aqui toca no último terço do tempo, que é exatamente a parte fraca. E essa parte fraca não prolonga, então não gera 5. Aqui nós já temos uma pausa no primeiro terço, ou seja, pausa no primeiro terço, na cabeça do terço, indício de contratempo. E tocou na parte fraca, então pronto, configurou o contratempo, tá certo? Pausa na cabeça do tempo, no cabeça do tempo, primeiro terço, tocou no segundo terço, prolongou o terceiro terço, ou seja, contratempo. Pouquinho, né? Tem que maquinar bastante aí para você resolver isso daí. Mas vale a pena, é um estudo um pouco meticuloso, assim, mas vale muito a pena você entender esse assunto, tá? No fim, você consegue perceber, então, tem células, por exemplo, grupos de células que são sincopadas, tem grupos de células que já não são sincopados, né, que não tem contratempo, e assim por diante. E tem aqueles que são mais duros, aqueles que são mais malemolentes, mais sincopados, como eu disse até agora, né? Então, isso vai ajudando você a melhorar seu entendimento. Ok? Bom, deixei aqui um exemplo, né? A gente pode fazer, então, construir milhões de formas aqui, né? Também, ó, isso aqui num compasso 4x4, por exemplo, nós temos essa rítmica. Você pode olhar ela aqui e ver que ela está cheia de uma rítmica sincopada. Porque temos contratempo aqui já acontecendo, ó, tá vendo? Pausa na cabeça do tempo, toca no tempo 2, que é a parte fraca. Contratempo. Esse tempo forte prolonga até um tempo forte. Tempo fraco prolonga até um tempo forte? Não. Então só aconteceu o contratempo aqui. Daqui por diante, ó, nós já temos essa célula aqui, ela é sincopada por natureza. Tá? Por que ela é sincopada por natureza? Porque essa colcheiazinha que está sendo tocada, ela toca no A e prolonga até o E, que faz uma parte fraca prolongar até uma parte forte, considerando a síncopa. E logo depois já vem outra síncopa, como a gente já viu lá no exemplo, que liga a parte fraca até a cabeça do tempo,
e pronto. Então, é só um exemplinho que eu deixei a mais aqui para a gente poder discutir isso aí, tá bom? Bem importante, então, que você consiga analisar e olhar isso com um pouco mais de critério agora, sabe? O ritmo que você está tocando, ele é sincopado, não é? Porque vai ter esses dois grandes modos, do ritmo duro, o ritmo militar, né? O ritmo da marcha, e o ritmo sincopado, que é o ritmo da dança, que tem essas relações todas aí. Não que o ritmo sincopado seja só para dança. A gente vai ver que na música, por exemplo, contemporânea erudita, esse ritmo é muito privilegiado, essas rítmicas especiais aí, né, que álteras e miulas e contratempos e síncopas, mas não para ninguém dançar, não, é só para criar uma espacialidade que chama, né, uma temporalidade, melhor dizendo, mais solta, mais próxima dos sons da natureza, que não tem essa coisa da marcação, que isso eles vão acabar dizendo que é uma coisa muito mais humana do que própria da natureza. Mas isso são discussões mais para frente que a gente vai ter, tá bom? Então, vou passar os exercícios para a gente terminar a aula. Ó. Os exercícios estão aí na apostila. Aqui. Exercícios sobre contratempo e síncopa. Primeiro exercício. Qual dessas afirmações corresponde ao que entendemos como contratempo? Som tocado em tempo ou parte forte, som tocado em tempo ou parte fraca e prolongada até o tempo ou parte forte, todo som que usa ligadura, som tocado em tempo ou parte fraca tendo uma pausa em tempo ou parte forte anterior a ele, qual desses representa o contratempo? Né? Fique bastante atento, leia lá para você não responder errado. Hein? Número 2. Por que o contratempo e a síncopa são rítmicas especiais? Explica aí, né? Eu falei bastante coisa, tenta resumir, coloca o que você entendeu aí. Explique como se configura uma síncopa. Né? Tem a explicação lá, dá uma olhadinha, se quiser copiar, maravilha, se não, faça com as suas palavras, está tudo certo. O exemplo abaixo contém contratempo ou síncopa, ó, dá uma olhada aqui, né? Quantos tempos está dividido esse tempo aqui, né? Quais são as partes que ele está tocando, são partes fracas, são tempos fortes, essa parte fraca está prolongando, não está prolongando, tem uma pausa, veja aí, né? Tudo aquilo que eu falei lá, e me responda. O exemplo abaixo contém contratempo ou síncopa, dá uma olhada aí, né? Compasso composto, considera lá aquela coisa, né? Tempo é um binário composto, então o tempo 1 é forte, o tempo 2 é fraco, tá certo? E nas partes do tempo a gente considera 3 partes, eu tenho forte, fraco e fraco. Se for 6 partes, vai ser forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Certo? Muito bem. E aqui algumas análises para fazer que é legal. Analise a rítmica baixa e aponte onde ocorrem síncopas e contratempos. A exemplo do que eu deixei lá, tá aí na apostila também, igualzinho, né? Faz um colchetezinho, daqui até aqui aconteceu um contratempo, daqui até aqui uma síncopa. Analise a rítmica inteira e observe cada detalhe para você não deixar escapar nada. Beleza? Obrigado. Fica aí toda a proposição, continue fazendo, não desanime, para a gente melhorar a formação musical de vocês. Se vocês chegarem no final do curso e realmente terem um entendimento maior sobre a teoria, sobre a percepção de tudo isso daí que a gente está falando, tá? Para quem sabe mais para frente um dia a gente poder estudar harmonia, poder estudar composição, outros campos do estudo da música que vão trazer para você, não só para você, mas para a gente, né? Para a gente enquanto comunidade musical, uma melhora, né, na relação com a música, né? Uma melhora no ponto de vista não de ideologia nem nada, mas uma melhora no sentido da expansão do entendimento, né? Entender mais coisas, saber que a música não está só dentro de um lugarzinho ali, é só assim que se faz música, mas expandir mesmo, tá certo? Então, obrigado a todos que estão aí me acompanhando como é que fala, privilegiando esse canal, que para mim é bastante importante. Abraço e fique com Deus.